Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no verso 10 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém. Podei-vos sentar. Baseado nesta porção da palavra de Deus, nós vamos tratar acerca do tema edificação para toda a vida. Edificação para toda a vida, baseado em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao verso 17. Quase todos nós já passamos pela experiência de construir uma casa ou construir um puxadinho na nossa casa. Mas nós já passamos por experiência de construção. E quando a gente vai construir algo, nós queremos construir algo que seja resistente, que resista há muito tempo. O propósito de toda construção é isso, é você fazer algo que seja resistente ao tempo e às circunstâncias o máximo possível. Quando você constrói algo e que com pouco tempo, em poucos anos, você começa a ver que está se deteriorando rápido, ou então começa a aparecer rachadura na parede, ou as telhas começam a cair, ou o piso começa a se levantar, os canos começam a estourar, os fios começam a se queimar dentro da sua casa, você fica muito triste, porque o trabalho não foi bem feito. O trabalho que foi feito não resiste às dificuldades da vida, ao tempo. Quando dá uma chuva muito grande, esses dias nós temos sentido bastante chuva, e você vê essa chuva vindo e vai adentrando, e às vezes aparece goteira, e você percebe que as telhas estão separadas umas das outras, por conta que tem muito gato andando em cima da sua casa. Ou então, as paredes começam a ficar todas úmidas ali, e vão enfraquecendo, e o reboco vai caindo. Você fica triste porque você percebe que aquela construção não tem tanta resistência. Ela não suporta muitas provações. Sabem, a nossa vida, não somente a nossa vida, mas nós, como igreja do Senhor, somos uma edificação em andamento. E nós estamos sendo colocados à prova das circunstâncias. Mas estas provas que nós, como pessoas e igrejas, estamos sendo colocados, ainda são poucas. Nós vamos passar um dia pela provação final, como igreja. E é isso que nós aprendemos nesta porção das Sagradas Escrituras, que nós acabamos de ler, do versículo 10 a 17, no capítulo 3 de 1 Coríntios. Nessa porção das Escrituras, nós vamos aprender que a igreja é edificada em Cristo e que nós devemos construir as nossas vidas de forma fiel em Cristo para a glória de Deus. Então, a igreja é edificada em Cristo.
e a vida daqueles que estão na igreja devem ser edificados de forma fiel para a glória de Deus. Como nós aprenderemos sobre isso nesse texto bíblico? Nós vamos aprender de três maneiras. Seguindo o texto bíblico que nós lemos, nós vamos ver três destaques. O primeiro está nos versos 10 e 11, que nós vamos ver o fundamento estabelecido. O fundamento estabelecido, nós vamos ver na segunda parte, versos 12 a 15, os edificadores avaliados, a edificação realizada e avaliada sobre o fundamento, e no terceiro momento nós vamos ver a destruição dos destruidores, dos versos 16 a 17. Aprendemos então, seguindo a porção da palavra de Deus. Bíblia aberta, acompanhe comigo. O apóstolo Paulo, então, no primeiro momento, nos versículos 10 e 11, ele vai dizer: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. O apóstolo Paulo aqui está destacando aos irmãos da igreja de Corinto que a presença dele lá na cidade de Corinto, o trabalho dele foi trabalhar como aquele que coloca o alicerce. Nos versículos anteriores, e em especial nos versículos 8 e 9, como nós vimos na última pregação, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O apóstolo Paulo está usando várias figuras do cotidiano para fazer a igreja entender que os trabalhadores na igreja são cooperadores, a liderança, aqueles que estão na frente dos trabalhos são cooperadores de Deus, que o povo de Deus é um edifício. E seguindo nessa compreensão, ele vai colocar que nesse edifício o apóstolo Paulo trabalhou, e veja só como que ele fala, que ele colocou o fundamento, ou seja, o alicerce, a base. E ele fez esse trabalho, ele descreve aqui, como prudente construtor. E esse trabalho que ele fez, ele sabe que não é mérito dele, não é por conta das capacidades dele, mas conforme inicia o versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Ele vê a graça de Deus no trabalho que ele está realizando, porque ele olha para si mesmo e ele vê quem ele era. Quem era o apóstolo Paulo? Antes de sua conversão, um perseguidor da igreja. Uma pessoa que aprovava e procurava cristãos para matar. Um matador, um destruidor de vidas. E quem é esse agora que está trabalhando não para destruir vidas, mas para construir vidas e para construir vidas sobre a vida do Senhor? Ele sabe que esse trabalho que ele tem agora não é mérito dele, é fruto da graça. Pela graça de Deus. E ele vai e trabalha agora. E o apóstolo Paulo faz parte do colégio apostólico, aqueles que o Senhor Jesus escolheu para colocar o fundamento da igreja, para pegar o ensino e a revelação que vem em Cristo e registrar para que a igreja continuasse no fundamento dos apóstolos. Quero abrir um parênteses aqui, porque é dentro desta linha de pensamento que nós temos, que vem das Sagradas Escrituras, que nós não aceitamos os ditos apóstolos dos nossos dias. Por que que nós rejeitamos, negamos e não confirmamos aqueles que se autodeclaram apóstolos nos nossos dias? Porque isto é uma aberração às Sagradas Escrituras, uma deturpação da verdade e um ensino equivocado do que nós encontramos na palavra do Senhor. Porque qual é o propósito dos apóstolos? Colocar o fundamento. Eles foram chamados para este santo e bendito propósito. Eles já colocaram o fundamento.
Seus dons e seus talentos, suas vidas foram para este propósito. E é interessante que o apóstolo Paulo aqui coloca: lancei o fundamento, ou seja, o fundamento já está lançado. Os apóstolos, então, eles vêm, colocam o fundamento, e o apóstolo Paulo destaca que ele fez isso como um prudente construtor. Ele foi cuidadoso e zeloso, porque ele foi conduzido e inspirado pelo Espírito Santo para falar o que falou, para escrever o que escreveu e para fazer o que foi feito. Ele fez isso no poder do Espírito Santo, fez isso com sabedoria, fez isso no temor do Senhor, e o trabalho está feito. O fundamento está estabelecido. E qual é o fundamento? O fundamento é Cristo. Ele ensinou Cristo e o que Cristo deu a entender para ele de quem é a pessoa de Cristo e a obra que Cristo fez por nós. Este é o fundamento. E este fundamento nós o temos nas Sagradas Escrituras, as epístolas que estão na Palavra de Deus. Em especial, um destaque aqui para Romanos, que fala com maestria desse fundamento. Este é o fundamento colocado, então, pelos apóstolos. E é por isso que, na sequência, dentro do texto bíblico, ele vai e chama a atenção, seguindo, conforme você pode ver aí na Palavra de Deus, que outro edifica sobre ele. Então, o fundamento foi colocado. Agora, qual é o trabalho que precisa ser feito na igreja? Edificar a igreja. E quem é que cuida da edificação da igreja? É o apóstolo Paulo? Não. Outro edifica. Mais uma vez, ele está trabalhando aqui que os obreiros são diferentes, o ministério dos obreiros é diferente, cada um tem um trabalho específico da parte de Deus. Por isso, nós não devemos andar fazendo comparação entre A e B, C e D. Quem é melhor, fulano de tal ou Beltrano? Você não pode fazer essa comparação porque você não sabe qual foi o ministério que Deus deu para cada um deles. Como aqui o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 8: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Paulo vai receber o galardão do trabalho de um fundador. E Apolo vai receber o galardão do trabalho de um edificador. Ministérios diferentes, momentos diferentes, trabalhos diferentes. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: outros edificam sobre o que eu coloquei, e o que eu coloquei, o que os apóstolos colocaram, foi feito com sabedoria, com prudência. E aí vem a advertência na sequência do versículo. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse era um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Quando a igreja estava se dividindo em partidos e dizendo, um dizendo eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, outro eu sou de Cristo, eles estão trocando o fundamento, eles estão tentando, com o seu partidarismo, colocar outro fundamento na igreja. O apóstolo Paulo está dizendo, não é possível colocar outro fundamento, porque a igreja já tem o seu fundamento, e o seu fundamento é Cristo, e nela já foi colocado este bendito fundamento. E ele nunca mais será removido da igreja. Louvado e glorificado seja o Senhor por isso. Essa é a nossa alegria e esperança, porque o fundamento que foi colocado jamais será tirado. Assim, o fundamento é Cristo. O que precisamos saber sobre a pessoa e a obra de Cristo, os apóstolos registraram e nós temos disponíveis para nós, a nosso alcance. Os apóstolos cuidaram deste fundamento e ele está estabelecido. Mais uma vez reafirmo, por isso nós confirmamos o ministério apostólico. Nós somos uma igreja apostólica porque nós seguimos o fundamento colocado pelos apóstolos. E esse fundamento é Cristo. E esse fundamento está estabelecido. Mas depois de lembrá-los sobre a questão do fundamento, a partir do verso 12,
o apóstolo Paulo vai falar sobre a edificação realizada sobre o fundamento. E não somente sobre isso, mas essa edificação realizada será avaliada. A edificação e a avaliação da edificação. Na sequência, a partir do versículo 12, veja só como que ele continua. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. O apóstolo Paulo, então, chama a atenção para que observemos. Tem pessoas edificando sobre o fundamento. Então, pessoas que creem em Cristo, que confessam a Cristo, estão trabalhando para Cristo, ou trabalhando em nome de Cristo, ou acham que estão trabalhando por Cristo na igreja. Então, é importante a gente não perder nenhum desses detalhes dentro do texto. Porque ele está dizendo, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento. Essa palavra aqui, esse destaque, edificar sobre o fundamento, são pessoas que creram em Cristo, pessoas que confessam a Cristo e pessoas que trabalham para Cristo e estão dentro da igreja. E aqui ele já faz um destaque, que é possível você estar fazendo construção com material diverso dentro da igreja. E ele usa dois tipos de materiais. O primeiro é ouro, prata e pedras preciosas, e o outro, madeira, feno e palha. Ele coloca materiais perecíveis diante do fogo, como ele vai tratar futuramente, e outros que resistem à prova do fogo. E é por isso que ele coloca na sequência, manifesta se tornará a obra de cada um. O que você está trabalhando na igreja? O que você está fazendo na igreja? Que tipo de obra que é? É obra que glorifica o Senhor ou obra que glorifica a você mesmo? É este o objetivo dele, fazer essas comparações. E esse dia que vai demonstrar a obra de cada um, na sequência ele diz, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? Esse dia, nas nossas traduções, ele já vem um dia com D maiúsculo, e você deve ter percebido isso. É raro uma tradução em português que não tem esse dia com D maiúsculo, porque ele aponta para o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia que o Senhor colocará todos os seus diante dele e julgará todas as obras dos seus. E aí ele vai dizer, pois o dia o demonstrou, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ele coloca aqui como uma fornalha ou um incêndio que prova todas as coisas. As obras que nós estamos realizando na igreja, que tipo de obras são? As obras que nós desenvolvemos para o Senhor, que tipo de obras são? O apóstolo Paulo coloca aqui na questão do ouro, prata e pedras preciosas, são coisas que de fato mostram a riqueza do Senhor e são obras que, se você colocar o fogo, o ouro, as pedras preciosas e a prata no fogo, eles continuam sendo ouro, continua sendo prata e continua sendo pedra preciosa. Eles não perdem nada das suas características. No caso do ouro e da prata, perde impureza se for no fogo, ou seja, fica ainda mais refinado, fica ainda mais valioso. Os comentaristas e estudiosos das Sagradas Escrituras concordam que aqui está sendo destacado dois tipos de glória. Pessoas que dentro da igreja trabalham para a glória de Deus. Pessoas que crendo em Cristo trabalham para a glória de si mesmo. Aqueles que trabalham para a glória de Deus, as suas obras receberão salário ou recompensa no dia do juízo. Aqueles que crendo no Senhor Jesus Cristo trabalham dentro da igreja, para a igreja e com a igreja, para ver a igreja edificada na verdade, que trabalham para a igreja ser santificada, trabalham para que a igreja esteja cada vez mais empenhada em cumprir a sua missão e vocação. Estas pessoas estão fazendo o que o apóstolo Paulo chama de obras que podem ser qualificadas como ouro, prata e pedras preciosas. Mas pessoas que estão dentro da igreja, trabalhando, e o que elas querem é chamar a atenção para si mesmas. O que elas querem é o nome delas em destaque.
O que elas querem é aplausos. O que elas querem é que a vontade delas seja feita. O que elas querem é que o que ela pensa como importante seja realizado. Pessoas que trabalham dentro da igreja com esse tipo de pensamento, esse tipo de postura, é comparado à pessoa que constrói uma casa de madeira, ferro ou palha. E que se vier um incêndio, a casa não resiste. Madeira, feno e palha pega fogo. Ou, muito pelo contrário, aumenta o fogo. Então, assim, nós somos convidados aqui diretamente, aqueles que trabalham na igreja, como, por exemplo, o pastor, os presbíteros, os diáconos, as lideranças, os professores, quem for liderança na igreja, esse texto aqui ele está confrontando quem é liderança para poder saber por que você trabalha na igreja. Nós precisamos de trabalhadores na igreja. Tem muito trabalho para ser feito, mas muitas pessoas estão trabalhando na igreja e não estão trabalhando para a glória de Deus. Tem outros interesses, tem outras motivações. Eu não sei quais são as motivações das pessoas que estão trabalhando na igreja. Mas um dia o Senhor vai colocar todas as obras para serem provadas. E ele vai mostrar se as motivações estavam corretas, se você trabalhou verdadeiramente para ver Deus glorificado, ou se tinha outra motivação no que você falou, no que você ensinou, no trabalho que você fez, no quanto você ofertou, no quanto você se doou, no quanto você se entregou, no quanto você tratou e desenvolveu coisas. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. A obra de cada um, o próprio fogo o provará. Na sequência do texto bíblico, ele vai dizer: se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá. Ou seja, receberá o seu salário. Mas na sequência ele diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano. Mas esse será salvo. Todavia, como que através do fogo. Aqui ele está destacando exatamente isso. Muitas pessoas, no dia do juízo, as suas obras serão colocadas como esses produtos são colocados no fogo. E se elas não passarem, você não receberá galardão nenhum, não receberá salário nenhum, não receberá recompensa nenhuma. Só receberá recompensa no dia do Senhor aqueles que hoje trabalham para o Senhor com o coração puro, com o coração santo, com motivações santas, querendo ver a glória do Senhor resplandecendo na igreja. É impressionante que nós podemos pegar tudo quanto é santo e trabalharmos para o nosso objetivo. Algumas pessoas têm muito empenho em estudar, em se esforçar, em trabalhar, mas elas querem com isso é o aplauso. Elas querem ser reconhecidas como os defensores da verdade, como os mestres da educação, os mestres, os baluartes dos princípios bíblicos, aqueles que são intomáveis. Eles querem essa recompensa. E se é essa recompensa que eles querem, eles já têm. Do Senhor eles não receberão nada. É por isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar com a igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto não esteja fazendo comparação entre um obreiro e outro obreiro. Eles não sabem qual foi o ministério que Deus deu para aqueles homens e também eles não sabem as motivações que estão no coração daqueles que estão trabalhando. Paulo vem e fala da sua motivação e como ele está inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz que ele colocou o fundamento como um prudente construtor. Mas eu não sei quem está edificando, se está edificando como um prudente edificador. E eu não sei, e eu não tenho condições de fazer essa avaliação. Só o Senhor fará quando chegar o dia, naquele dia. Por isso, eu não sei. Eu não sei por que você prega, você ensina. Eu não sei por que você vem para a igreja. Eu não sei por que você contribui com missões, por missões. Eu não sei por que você ora. Você tem motivações. E a minha oração é que as suas motivações sejam para a glória de Deus.
e não para perverter a igreja, manipular a igreja, destruir a igreja, direcionar a igreja para outros interesses que não seja o plano santo e bendito do Senhor. Porque se assim for, você não receberá recompensa nenhuma. E é isso que ele está dizendo. A obra de alguém sobre isso que edificou não prevalecerá. Será queimada e a pessoa sofrerá um dano. Mas este mesmo será salvo, todavia, como que através de fogo. Ele não está falando aqui de crentes e descrentes. Ele está falando de crentes. Então, por quê? Os crentes serão avaliados. E alguns não receberão recompensa nenhuma, mas vão ser salvos. Não receberão galardão nenhum, mas vão ser salvos como quem é salvo por fogo. Ou seja, se você está num incêndio, se você está numa casa, se a sua casa está pegando fogo e está ficando cada vez mais forte o fogo, quem vai chegar lá vai me tirar daquilo dali, só tira você. Todo o restante vai queimar. Ah, mas é foto da mamãe, do papai, é minhas pedras preciosas, é o dinheiro que eu não coloquei no banco e deixei lá debaixo do colchão. Vai queimar. Tudo vai perder. Você só vai levar a sua vida. Porque todo o restante vai ser destruído pelo fogo. Então sofrerá o dano, todavia, como que salvo através do fogo. Quero abrir um parênteses aqui, porque quando fala da doutrina da Igreja Católica Romana, eles usam essa porção aqui para defender a doutrina do purgatório, que as pessoas são salvas pelo fogo, precisam ser salgadas pelo fogo para ser salvos. Eu não sei que tipo de interpretação ou que exegese é feito dentro da teologia romana para poder conseguir empurrar um purgatório dentro desta linha de raciocínio que está nessa sequência de textos bíblicos. Aqui não está falando de salvação pelo fogo, não está falando de perda de salvação, está falando de avaliação das suas vidas. Está falando da avaliação das nossas vidas. Pregadores e líderes, pastores, presbíteros, diáconos, professores, trabalhadores na igreja, estão sendo confrontados para que aprendam a trabalhar para a glória de Deus. Aprendam a se doar para ver Deus glorificado, a igreja santificada, o povo aperfeiçoado e Deus sendo louvado naquela comunidade que se chama igreja. Assim, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre o fundamento que foi colocado, ele está advertindo para que nós vejamos que tipo de trabalho nós estamos fazendo. A edificação que um dia será avaliada. Será que ela vai resistir a esta provação? O Senhor vai mostrar. Mas antes de encerrar esse ponto, ele vem e vai para os versículos 16 e 17, aonde ele fala que os destruidores serão destruídos. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O apóstolo Paulo, então, vai e volta a atenção para os coríntios e diz: vocês sabem como ele vem trabalhando, vocês são o santuário de Deus. E como o santuário de Deus, Deus habita no santuário dele, que são vocês. E se alguém destruir o santuário de Deus, o que Deus vai fazer? Deus vai destruir. A atitude, então, dos coríntios em estar fazendo partidarismo, divisão, ciúmes e contendas, invejas e todas aquelas coisas que Paulo denunciou no capítulo 1, está destruindo a igreja por dentro. O apóstolo Paulo está chamando aqui a atenção para que eles estejam atentos. Que se eles continuarem desse jeito, eles estão destruindo a igreja do Senhor. E aqueles que destroem a igreja do Senhor, o Senhor os destruirá. Agora aqui, ele não está falando sobre aqueles que estão edificando para a sua própria glória. Agora ele está falando sobre aqueles que estão trabalhando contra o Senhor. Quero abrir mais uma vez um parênteses. Hoje eu estou cheio de parênteses. Então, esse texto aqui, muitas das vezes,
Essa porção, a leitura, o estudo de 1 Coríntios, a gente vai encontrar um bocado de versículo que é interpretado e aplicado errado. Em diversas teologias. Na teologia semi-pelagiana da Igreja Romana, na teologia arminiana e nas diversas teologias que tem mundo aí afora. Mas aqui, muitas das pessoas têm a tendência de pegar esse texto aqui e fazer a aplicação de que, ó, se você está fumando cigarro, se você está bebendo Coca-Cola, isso daqui você está destruindo o templo de Deus. Você não pode fazer isso, não. Deus vai te destruir, porque você está destruindo o seu corpo. Tem muita gente que faz essa aplicação desse texto para falar desse jeito. Esse texto aqui não está falando disso. Ele não está falando de mim como pessoa. Ele está falando da igreja. Ele não está falando da minha alimentação. Sobre a alimentação e destruir-me como corpo, como pessoa, tem outro texto para falar sobre isso, não esse. E também está em 1 Coríntios, mas está mais na frente. Aqui, ele está falando que quem está destruindo é a igreja. Quem está dentro da igreja, causando dentro da igreja contenda, divisão, partidarismo. Então, essas pessoas estão destruindo a igreja, e quem destrói a igreja, o Senhor vai destruí-los. Não sabeis que sois o santuário de Deus? Porque ele está falando para dizer, vocês são o santuário de Deus. O Senhor habita em vocês, o Espírito dele está em vocês. Mas o que está acontecendo e ocorrendo entre vocês está destruindo esse santuário de Deus. O autor aos Hebreus diz que de Deus não se zomba, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele zela pela sua igreja. Ele cuida da sua igreja. Ele não deixa a sua igreja à mercê dos lobos, ele não deixa a sua igreja à mercê dos falsos profetas, nem daqueles que querem destruir a igreja por terra. O Senhor está atento, porque nós somos o santuário dele, e o santuário do Senhor é sagrado. Os destruidores serão destruídos. Muitas vezes, algumas dessas ações de destruição que acontecem dentro da igreja é que algumas pessoas estão insatisfeitas ou indignadas ou alguma outra coisa e elas não querem participar, querem colocar o seu protesto dentro da igreja, em vez de buscar, orar e dialogar para poder tratar o que está gerando animosidade, elas procuram se afastar de estar na igreja, de estar presente e trabalhando, e começa a incentivar os demais para poder se afastarem, não participarem, não apoiarem, não se engajarem, dificultarem, atrapalharem e serem um obstáculo para o desenvolvimento do trabalho. É assim que acontece, muitas das vezes, essa destruição dentro da igreja. Uma das coisas que é importante a gente saber é que nós temos o poder de matar a fé, a esperança e o amor no coração de uma pessoa. Nós temos o poder de matar o compromisso e a empolgação no coração de uma pessoa. Mas nós não temos o poder de ressuscitar a fé, a esperança e o amor no coração daquela pessoa. Nós não temos o poder de renovar o ânimo, o vigor e o empenho daquela pessoa. Só Deus. Nós podemos matar uma vida, mas nós não podemos ressuscitar uma vida. E o Senhor, é por isso que Paulo vem e fala com palavras tão fortes esta porção, que aqueles que tentam destruir a igreja do Senhor, dentro da igreja, o Senhor os destruirá. Assim, meus queridos, nesta porção bastante dura do apóstolo Paulo, ele traz à nossa lembrança coisas que nós não podemos esquecer. E quais são elas? Que a igreja já tem o seu fundamento, é Cristo, e ele já foi colocado. Ele não precisa de outro. Ele traz a nossa lembrança que nós estamos aqui como edificadores. E precisamos edificar com prudência, para a glória de Deus. Trabalhar para a glória de Deus, não para a nossa glória, não para o nosso interesse, não para fazer a nossa vontade. Porque se nós formos trabalhar na igreja para fazer o meu interesse, o nosso interesse, a nossa vontade, os nossos desejos,
nós estamos praticando obras das quais nós não vamos receber do Senhor recompensa nenhuma. Muito pelo contrário, receberemos o dano de vivermos uma vida onde nos esforçamos em vão, porque não nos esforçamos pelo que o Senhor nos mandou nos esforçar. E muitas das vezes, as palavras finais é uma avaliação, é um chamado para avaliação sobre o que está motivando o nosso coração. Nós estamos querendo edificar para o Senhor, ou o trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos destruindo o que o Senhor está fazendo. Porque se for verdura, dentro do partidarismo e da divisão que eu estou fazendo, eu estiver destruindo a igreja, eu estou sendo um destruidor da igreja. E a palavra do Senhor é enfática que os destruidores serão destruídos pelo Senhor. Assim sendo, as nossas casas aqui, elas não vão resistir ao tempo. Elas vão cair. Seja lá qual for a edificação. Quanto mais forte e sólido for, quanto mais espessa as paredes, quanto mais cimento e ferro tiver, uma hora ela vai cair. Ela não resiste ao tempo. Ela não resiste à chuva. Ela não vai resistir a terremotos. Ela não vai resistir a tempestades. Talvez ela resista um pouco mais do que as nossas vidas, mas elas irão cair. Mas se nós construirmos a nossa vida com obras que glorificam o Senhor, para o Senhor, nós estaremos edificando a casa do Senhor, as nossas vidas, o povo do Senhor, com uma edificação, conforme a que nós lemos em Apocalipse 21, na nossa leitura. Aquela edificação que durará para a vida toda, para a vida eterna. Uma edificação que é cheia de pedras preciosas, ouro e prata, com todas as riquezas que o Senhor preparou. É nesta santa cidade edificada que aqueles que hoje edificam a igreja com obras que glorificam o Senhor vão morar eternamente. Uma cidade, uma casa, um templo que tem o seu fundamento eterno e que nunca se desgastará, nunca cairá. E mesmo quando vier a grande provação do fogo, subsistirá para todos sempre. Assim, amados irmãos, que o Espírito do Senhor nos desperte para que, zelando e cuidando, estejamos trabalhando na seara da igreja, sempre com as melhores das motivações e intenções. E que o Senhor frustre os nossos planos e interesses de fazermos panelinhas, partidarismos, divisões e contendas entre os irmãos, para que a unidade da igreja se manifeste cada vez mais e a glória do Senhor resplandeça em nossos corações. Que Ele aplique sua palavra às nossas vidas. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra é viva e eficaz e trata os nossos corações de uma forma maravilhosa e desafiadora. E agora pedimos, Deus, que na aplicação da tua palavra sejamos edificados e aperfeiçoados, e a tua igreja seja motivada a trabalhar para a tua glória. Os teus trabalhadores trabalham para glorificar o teu nome, e nós estejamos a fazer como João Batista. Convém que o Senhor cresça e nós diminuamos, e que o Senhor apareça, e não nós, não o nosso trabalho. Que a glória sempre seja para o Senhor e do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, naquilo que temos feito errado, naquilo que temos buscado a nossa glória e que temos trabalhado segundo a nossa vontade e o nosso interesse. Corrige os nossos corações, nossos pensamentos, nossas ações e motivações. Santifica-nos para ti, para que todos percebam, vejam a tua glória em nossas vidas como um todo, nesta igreja, na tua igreja, para o louvor do teu santo nome. Essa é a oração que te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos agora para a ministração da ceia do Senhor. Vamos encontrar no hino 346, a ceia do Senhor,